Ótimo Tudo em Paz de 2022 começa diferente. Antes de responder às perguntas, nosso presidente relembra o ano vitorioso. Relaxa, placar histórico, a maior goleada do Fortaleza na Série A e a maior goleada da Série A de 2022 entre todos os times. E essa festa aí que só a nossa torcida sabe fazer, né? Uma coisa de cinema mesmo, né? Lindo. Isso aí não tem preço. Coisa de Copa do Mundo, hein? Coisa de Copa do Mundo. Por momentos como esse, todo o trabalho vale a pena, né? Todo o esforço que é feito é para chegar em celebrações como essa, de harmonia, né? As pessoas estão no estádio em harmonia, em alegria, família, senhores, mulheres, pessoas que vão pela primeira vez ao estádio e gostam desse momento. E o nosso ídolo Boeck aí na despedida também, é um cara sensacional. São imagens que, poxa, indescritíveis. Bom, presidente, depois de ver aí uma pequena retrospectiva do que foi o ano, né? Que o ano foi agitado, importante. Que é o direito de arena, então já reduz 10%. E dessa premiação, boa parte dela é de premiação que a gente divide entre os atletas. Então o que fica para o clube é uma fração, né, um percentual dos 60 e poucos, menos 10%, e vem essa quantia. Claro que são valores importantes e claro que eram valores que estavam previstos no orçamento de acordo com a colocação que o clube for ficando. E é o que faz a gente contratar, é o que faz a gente melhorar a estrutura. Então não vou aqui criar uma expectativa de que tem milhões e que o clube vai sair. Aí eu não seria o Marcelo Paes responsável, cuidadoso, que cuida de cada centavo das finanças do clube. Mas, logicamente, até voltando para a pergunta anterior, a gente majoritariamente vai investir na formação de um bom elenco. O Francisco Afonso Ferreira Maia diz o seguinte, já que você falou agora há pouco de Libertadores, né? Qual a meta para a Libertadores em 2023? Podemos sonhar em chegar nas semifinais? A turma tá empolgada, não hein? É não? Poxa, a turma tá empolgada. Sonhar não custa nada, né? Como diria o poeta, como diria a música. Eu acho que a gente tem que ir com o pé no chão de saber que a gente tem 2 fases eliminatórias para chegar na fase de grupos, certo? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E a gente já viu na história grandes times do futebol brasileiro que ficaram nesse caminho. Então, muita humildade. Aí, chegando na fase de grupos, a gente entra no pote 4, de novo. Como a gente começou no ano passado. Começou no ano passado. Então, já vai ter um grupo formado ali com pote 1, pote 2, pote 3. Então, é uma caminhada difícil. E não vamos esquecer que essa caminhada da Libertadores do ano passado nos custou pontos valiosos na Série A, né? Então, a gente tem que saber equilibrar muito bem tudo isso. Pé no chão. Primeiro foco a nível de Libertadores é passar da fase 2, passar da fase 3 e chegar na fase de grupo. E pensando aos poucos, né? Bom, José Carlos Viana Ribeiro pergunta o seguinte: para manter essa trajetória de crescimento do Leão, é preciso formar um elenco forte para as competições que nós vamos ter, né? Qual a participação do Vojvoda nesse processo? A participação dele é total, né? É decisiva, porque renovamos com ele por 2 anos, porque temos de verdade um projeto de clube, um projeto que passa majoritariamente pela formação de um elenco, né? E temos boa parte do elenco já com contrato, e todos os nomes que vão ficar, que vão sair ou que vão chegar passam pelo crivo dele, passam pelo ok dele, pelo que ele projeta de modelo de jogo para o ano de 2023. E ele sugere também, né, presidente? Claro, sugere. Então, é um trabalho que passa muito pela comissão técnica. É aquilo que eu digo muito, né? Eu trabalho com pessoas melhores do que você. O Vojvoda é muito melhor do que eu em futebol. Se ele é melhor do que eu, não sou eu que vou dizer o que ele tem que fazer, é ele que vai dizer o que a gente tem que fazer. E aí a gente vai buscar operacionalizar, né, em parceria. Bom, o Antônio Feitosa diz o seguinte: no momento em que havia pressão para demitir o treinador, o que levou o senhor a ter serenidade e quem o ajudou nessa hora? Olha, a gente tem que lembrar o seguinte, que quando tem um processo difícil de tomada de decisão, de demissão de treinador, a gente tem que considerar o trabalho, né? Não só os resultados. Os resultados não eram bons. 14 rodadas na última colocação, 20 rodadas na zona de rebaixamento. Se fosse só pelos resultados, muita gente teria mudado, teria trocado o treinador. Mas a gente viu o trabalho, dia a dia. E o contexto. O contexto era aquela pontuação, né? O time estava entregue, não estava, brigava até o final. Vários jogos nós perdemos no final. Jogos que a gente jogou melhor e não ganhou, por um detalhe. Jogos que uma situação de arbitragem tirou um gol, como contra o Fluminense aqui, como contra o Palmeiras aqui, né? Então tinha um contexto que tudo dava errado, né?
mas tinha trabalho, tinha entrega, as coisas aconteciam, não viu o resultado. Então, avaliou-se o trabalho. Outra coisa importante, a gente olhou, e eu olhei muito, eu digo, poxa, o Vojvoda me entregou todos os resultados. Ele chegou no Campeonato Cearense de 2021, nós somos campeões. A Série A de 2021 foi uma campanha sensacional, 4º lugar. A Copa do Brasil 2021, nós fomos também para a semifinal. Entregou tudo em 2021. Aí 22, campeão cearense invicto, campeão do Nordeste invicto. Entregou tudo. Tudo que ele tinha feito, ele tinha entregue. Será Copa que do Brasil também a gente avançou, né? Avançou, mas no momento crítico a gente ainda estava disputando a Copa do Brasil. Uhum. Eu estou me transportando para aquele momento crítico ali de final de primeiro turno da Série A. A Copa do Brasil ainda estava viva. E a gente disse, poxa, o cara entregou tudo. É ele que vai entregar o... Por que eu vou não confiar nisso agora? E ele entregou uma ótima campanha na Libertadores, a recuperação do brasileiro, que foi uma coisa sensacional, e também uma boa campanha de novo na Copa do Brasil. E que pessoas ajudaram? Pessoas próximas da diretoria, né? O Alex Santiago foi um cara fundamental, o Daniel Pessoa, o Júlio Manso, o Papelim, o Geraldo Luciano, o Rolim, né? Pessoas que estavam ali, o Marcel do Marcos, sempre dando força. Minha esposa, Jade Romero, me ajudou muito, estando do lado, segurando a onda, família, né? Então, as pessoas mais próximas que fortalecem, né? Que conversam, que digam vai dar certo, tenha calma e tal. Eu talvez vá ser injusto com alguém aqui, tá esquecendo alguém, porque tanta gente que manda mensagem naquele momento difícil. O Roberto, que foi diretor da base, hoje está nos Esportes Olímpicos. Muita gente bacana que muito fortaleceu. Muito torcedor também, né, pai? Muito, sabe, Dani? Muitos não acreditavam, mas muito acreditavam também. Mas é hora de lembrar dos que ajudaram, né? Então, muito torcedor que na época difícil escreveu, olha, eu acredito, vai dar certo. E a gente falava uma palavra, ó, confia e tal. Aí o cara veio depois, em novembro, e disse, olha aí, tá vendo o que eu escrevi lá em julho? Aí olhava, realmente você apoiou, né? Então teve apoio sim, teve cobrança, algumas cobranças pesadas, mas vamos pra frente, vamos falar de coisa boa, né? Que bom que deu certo. Teve muita gente apoiando. E assim, aqui dentro do clube, né? Eu tô me estendendo nessa resposta, né? Mas vocês, né? Do marketing, a Toinha, a cozinha, funcionários, todo mundo botava aquela corrente positiva para melhorar, né? Então terminou que a gente conseguiu, graças a Deus. Coisa boa. O Fábio Nascimento diz o seguinte: nós vencemos a concorrência de gigantes do futebol brasileiro pelo Vojvoda. Qual foi o maior desafio dessa negociação? E qual a importância do treinador para o ano de 2023? O maior desafio foi conseguir convencê-lo a ficar aqui ganhando menos do que outros times estavam propondo. Esse é um desafio, né? Embora ele teve um... Já se representa. Exatamente. E tem que ter elenco e tem muita coisa aí pela frente. Exatamente. E ele também teve esse senso de responsabilidade de saber que, enquanto antes tivesse uma decisão, para o futuro dele e do Fortaleza era melhor. Que bom que foi junto. Para a gente encerrar, tem a pergunta do Guilherme Porto, e é uma pergunta ligada ao que está acontecendo muito no nosso futebol, né? Ele diz, primeiro ele fala, presidente, parabéns pela campanha de recuperação do brasileiro, e diz, a possibilidade do Fortaleza se tornar SAF é discutida no clube? Guilherme, a gente conversa internamente, sim, a nível de diretoria, né, entendendo esse modelo de SAF. Os principais clubes do Brasil que fizeram SAF eram clubes que estavam numa situação totalmente diferente da que o Fortaleza se encontra hoje. Eram clubes que estavam com muita dívida, não tinham credibilidade naquele momento, muita história, mas não tinha credibilidade para contratar jogador, para formar um elenco qualificado. Então, com exceção do Bahia, que não estava numa situação tão complicada, né, e ainda está aprovando a SAF deles lá, acho que não foi 100% aprovada ainda, mas Vasco, Cruzeiro e Botafogo, a gente sabe que vivia situações difíceis. E a SAF era, poxa, quase que uma tábua de salvação. E eu acho que eles fizeram certo, mudaram a história, o Botafogo fez uma boa Série A, o Cruzeiro sobrou na Série B, subiu, e o Vasco subiu ainda sem a SAF, deve vir forte para o ano que vem com a SAF. Fortaleza tem que pensar num caminho diferente. Eu acho que Fortaleza se capitalizar é importante, entrar dinheiro é importante, mas não sei se é o momento do Fortaleza perder o controle do clube. Como hoje o Cruzeiro tem um dono, o Vasco tem um dono e o Botafogo tem um dono, e o Bahia vai ter um dono. Muda a configuração, muda totalmente. Não sei se esse é o momento do Fortaleza. Acho que o Fortaleza tem uma boa gestão, né? Tem resultados, tem um equilíbrio financeiro, mas se conseguir um modelo, e aí é SAF, porque a SAF não necessariamente é vender 90% das ações do clube. Você pode vender 40, 30, 10, 8, 27, o que for, né? Se capitalizar, né? E poder competir com outras marcas.